Bom, a gente vai iniciar agora, então, o capítulo 7, que é intitulado Maior Aproximação e Diálogo, tá? Que mostra realmente como que está a atual situação da cunicultura brasileira, ok? Bem como a importância desse diálogo para que a cunicultura avance, bem como vários trabalhos que têm sido coordenados, principalmente pela CBC e outras associações, ok? Com vistas a melhorar aí a cunicultura brasileira, pelo menos a sua organização. Bom, vale a pena a gente mencionar, a gente recapitular aqui uma coisa muito interessante que aconteceu no ano de 2010. Bom, a partir de alguns endereços de e-mails, poucos, se criou uma lista de pessoas que trabalhavam com conicultura. Inicialmente essa lista era pequena, 10 pessoas, 15 pessoas. Depois essa lista foi ganhando corpo, ok? Trocando informações pela internet, tá? Que chegou a ter centenas de nomes de pessoas que trabalhavam com coelho. Nessa época também, tá? O cunicultor Cláudio, que é esse aqui que vocês estão vendo, tá? Lá de Brasília, ok? Da Associação de Brasília, ele criou no Google o Cunicultura Brasileira, ou seja, um grupo de troca de informações e associado com a lista de e-mails, promovia assim muito diálogo em cunicultura. Isso nunca havia existido no Brasil dessa forma. Então, assim, foi um grande avanço, uma grande tecnologia para essa época, poder trocar informações com várias pessoas que trabalhavam com coelhos. E aqui eu estou falando de estudantes, eu estou falando de professores, eu estou falando de cunicultores, eu estou falando de técnicos, de pessoas interessadas. Ou seja, todo mundo que estava sepalhado começou a se juntar nessa época. Tanto que, nesta época, em 2010, tá ok? Foi proposto aqui uma reunião lá na Expo Inter. Então, foi realizada lá na Expo Inter uma reunião da cunicultura brasileira que contavam aí com a representação de vários agentes. Então, aqui nós vemos muitos cunicultores da Farco, mas também gente de São Paulo, tá? É aqui o Marcos Cac, da Coelho Real, cunicultores da Farco, esse aqui, tá? Tinha aqui também, na época, tinha um português, Luiz Militão, que era um estimulador da cunicultura do Rio Grande do Sul, e inclusive chegou a propor um sistema de integração de coelhos lá, conforme a gente vai mostrar daqui a pouco, tá? Eu estava lá também, o Cláudio de Brasília, e aqui um estudante de zootecnia lá da época. Então, muita gente reunida para tentar, né? O Cláudio tinha a ideia de formar uma Confederação Brasileira de Cunicultura naquele momento, com sede em Brasília, tá? Bom, nessa época também, olha que interessante, surgiu, tá, publicado pelo Cláudio, surgiu um projeto chamado Cunicultura em Foco, uma revista que trazia informações sobre a cunicultura brasileira, tá? Informações sobre a carne de coelho, sobre a organização da cunicultura, subprodutos da cunicultura, enfim, é um material valioso, hoje faz parte do patrimônio histórico da cunicultura, que naquela época foi uma tentativa importante, tá, para trazer um veículo de comunicação em cunicultura, tá? Bom, nessa revista também, ele pôde fazer uma entrevista com Luiz Militão, que era o português, ele era conhecido como português lá no Rio Grande do Sul. Ele trouxe muita informação da cunicultura de Portugal, já tinha uma experiência, e chegou no Brasil propondo, né, além de auxiliar os cunicultores, um modelo de integração. Para quem não sabe o que é integração, a integração hoje é muito comum na avicultura e na suinicultura. Talvez a maior parte, né, da carne produzida na avicultura, na suinicultura e ovos seja obtida a partir de integração. É um sistema onde uma empresa integradora vai integrar vários produtores. Essa empresa vai entrar com assistência técnica, vai entrar com alimentação. Enquanto isso, né, do outro lado, o produtor vai entrar com a mão de obra, vai entrar com o investimento ali em nível de galpão, ou seja, é um trabalho, né, onde é uma parceria, onde todos acabam ganhando. Essa empresa vai comprar toda a produção desse produtor e todos acabam saindo ganhando porque são mais competitivos. Então, se tentou implementar esse modelo na cunicultura também, porém de uma maneira mais rudimentar. Infelizmente, isso não deu certo lá no Rio Grande do Sul.
Acredito que essa entrevista do Luiz Militão revela muita coisa sobre como era o sistema, tá? Mas infelizmente não deu muito certo. Em 2011 aí também, com esse novo movimento em cunicultura, tá? Surgiu um novo portal da Associação Brasileira de Cunicultura. E a gente percebe que hoje é o principal centro, né, o principal portal de informações sobre cunicultura, tá? Tanto que tem centenas de visualizações de páginas diárias. Muita gente acessa o site da CBC, tá? Então é um portal muito interessante que traz aí informações sobre a estrutura do setor, muito material disponibilizado, notas técnicas, tá ok? Então, vale a pena a gente mencionar que hoje cumpre um papel fundamental. Algumas coisas para atualizar, sim, tem realmente, mas é muito importante como um local para se centralizar as informações. Ainda nesse trabalho da CBC, nessa nova época da cunicultura brasileira, tá? Vale a pena a gente mencionar que a CBC se esforçou muito para publicar manuais que dessem suporte à cunicultura, como, por exemplo, o Manual Prático de Cunicultura, escrito a várias e várias mãos, ok? Bem como o Manual de Formulação de Rações e Suplementos para Coelhos. O que aconteceu? Em 2011, em Esteio, no Dia do Cunicultor, tá? A CBC fez uma reunião, tá? Onde foi discutido o problema da falta de padronização das rações para coelho no Brasil, tá? Além da falta de padronização, da falta de qualidade mesmo das rações de coelho no Brasil, tá? Algumas boas rações, mas a maior parte delas não tem uma certa padronização. Então, se decidiu naquele momento por escrever um manual, tá, de fácil leitura para a fábrica de ração poder formular um alimento para coelho de boa qualidade. Então, a fábrica de ração que quiser, ela pode ter acesso a isso aqui, ok? A esse material, que ela encontra todas as informações necessárias aí. Infelizmente, a maior parte das fábricas de ração, né, 99% delas, não tem um profissional especializado em cunicultura, que formule alimentos de boa qualidade para coelhos. Mas o nutricionista de animais da fábrica pode consultar e entender facilmente esse processo. Tá? É um manual que está na 3ª edição, que necessita ser reformulado. Em 2012 também, vale a pena a gente mencionar que foi o início dos trabalhos da Revista Brasileira de Cunicultura, um antigo sonho da CBC, né? O que aconteceu? Lá na reunião também da Expo Inter, foi aprovado, tá, o início de uma revista onde fosse abordadas situações científicas, situações técnicas, situações de mercado, tudo centralizado numa revista para divulgar a cunicultura brasileira. Então, inicialmente, a RBC, Revista Brasileira de Cunicultura, tinha esse foco de divulgar informações gerais sobre a cunicultura como um instrumento de informação em cunicultura. Futuramente, vocês vão ver que a RBC foi desmembrada, onde a parte mais científica continuou nela, na RBC, ok? E a parte mais de mercado foi publicada no Boletim de Cunicultura a partir de 2016, ok? A RBC, então, já teve mais de 20 edições. Nessas 20 edições, publicou aí mais de 50 trabalhos, tá? E um resumo desse trabalho vai ser publicado nos próximos meses aí dentro da RBC, contendo as informações mais importantes que foram publicadas nela. Aqui, só a título de curiosidade, essa logo aqui da CBC foi elaborada pelo zootecnista, nosso amigo aí, Yuri Jarushi, ok? Falando um pouco aí do aspecto versátil da cunicultura, né? Vários produtos, várias possibilidades. Eu tinha comentado que lá em 2010, na Expo Inter, havia sido a primeira tentativa de organização de algo a nível nacional, depois da Associação Nacional, na década de 70, que existia no Brasil, né? Bom, aqui nós temos uma segunda tentativa de uma associação nacional, ok? Que foi realizada em 2014 em São Paulo, fruto também desse maior diálogo, tá, dentro da cunicultura brasileira, utilizando isso, a internet, para a gente discutir. Então, naquela época, chegou-se a criar até um estatuto, tá, da associação. E é claro, para colocar a associação em marcha,
tinha que fazer uma reunião. Então, aqui, olha que interessante, tá? Estava a CBC, eu estava representando a CBC, vários cunicultores, tinha aqui também o Celso Nagai, o zootecnista da empresa, da Evialis, na época, que nos ajudava muito, ok? Esse, o Bernardo, era produtor, e aqui um representante da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, tá? Ou seja, vários segmentos juntos aqui, tá? Dialogando para tentar criar algo em nível nacional. Infelizmente, a associação não chegou a ser criada, os documentos não evoluíram, ok? E o trabalho ficou aí na metade do caminho e não se iniciou, então, a associação. De uma maneira geral, se propôs, assim, a associação como uma das soluções para a cunicultura brasileira. E, mais recentemente, através de discussões, até mesmo com o SEBRAE, a gente viu que não é tão interessante chegar assim e criar uma associação do nada. Não é bem assim que as coisas funcionam, o que a gente vai contar mais à frente para vocês. Bom, um trabalho muito importante que foi realizado nesses anos, começando em 2011 e continuando mais recentemente, é o trabalho sobre uma tabela orientativa de preços. A gente não pode esquecer que coelho, gente, é uma commodity em vários países. Ou seja, o preço do coelho, ele tem um valor praticado, está regulado pela lei de oferta e procura. Obviamente que coelho para a gente aqui no Brasil não é uma commodity, ok? Por quê? Porque a gente não consegue regular esse balanço entre oferta e procura. E é claro que é uma mercadoria escassa. Então, tá, a gente não teria um valor de commodity para coelhos. Mas nós temos uma tabela orientativa, ok? Muito importante. A primeira foi publicada em 2011, serviu como base, foi feita a partir de uma consulta de vários locais, e a última foi publicada recentemente aqui, em 2021, no Boletim de Cunicultura, tá? Isso aqui é importante, principalmente como uma orientação dos preços em cunicultura, o que é um grande avanço para a atividade. Bom, conforme eu tinha falado com vocês, tá? Em 2016, a Revista Brasileira de Cunicultura foi desmembrada. A parte científica continuou com a Revista Brasileira de Cunicultura e a parte mais técnica, a parte de mercado, foi apresentada a partir do Boletim de Cunicultura. Inicialmente começou-se o boletim aqui em Bambuí, mas em 2019 o trabalho foi passado para a professora Priscila, da Universidade Federal de Santa Catarina, ok? A professora que ocupou a vaga da Marília Padilha, ela tem essa responsabilidade, né? Com a equipe. E falo para vocês que toda essa equipe, juntamente com os colaboradores do boletim, tem feito um papel muito legal para publicar informações atualizadas em cunicultura, tá? Nós temos muita informação em cunicultura publicada, sim, temos, mas o problema é que ela está muito dispersa, sabe? E muita coisa desatualizada. Então, o boletim traz justamente isso, muita novidade, muita coisa atual, escrita nos últimos anos, o que é muito legal, ok? Então, vale a pena, se você não conhece o Boletim de Cunicultura, vai lá no site da CBC, procura lá a aba Boletim de Cunicultura e conheça esse trabalho, que é um trabalho que merece destaque, é um trabalho de extrema importância, não só para apresentação de informações técnicas, mas também para coordenação, para favorecer a nossa união dentro da cunicultura brasileira. Bom, em 2016, tá, a gente trouxe lá de Valência, da Universidade Politécnica de Valência, da Espanha, a técnica da inseminação artificial que é utilizada lá. É uma técnica mais simplificada e que pode ser facilmente adaptada aqui às condições brasileiras com que a gente tem. Tá? Então, nesses anos aí, 2016, 2017, nós demos aí alguns cursos em Minas, São Paulo, tá? Outros colegas também colaboraram, né? Como a colega Cassie, dando alguns cursos aí em outros estados também. E a gente vê que a inseminação artificial tem um potencial muito grande, tá? Principalmente para disseminação de material genético de boa qualidade, além de favorecer também o manejo. Há alguns animais mini que são muito difíceis de cruzar e muitas vezes a técnica da inseminação artificial pode melhorar bastante aí a reprodução desses animais, tá ok? Obviamente que antes de implementar essa técnica,
é necessário você considerar N coisas que eu não estou falando aqui. Inclusive, nós temos um vídeo só falando de inseminação artificial que você pode consultar aqui no canal, ok? Bom, o que eu quero destacar dessa introdução aqui, dessa técnica aqui no Brasil? Gente, o brasileiro, nós como cultura, nós pela nossa formação como povo, nós somos muito, mas muito criativos, ok? E toda a técnica que foi trazida foi também adaptada com materiais nossos aqui e está disponível. Por exemplo, uma pessoa que hoje quer utilizar inseminação artificial, ela já encontra uma pessoa para vender para ela o kit de inseminação, tá? Com muito material adaptado a baixo custo. Existem empresas que importam materiais. Sim, você pode procurar no site da CBC, você encontra empresa que te vende, por exemplo, uma pistola para aplicar sêmen na coelha. Mas existem também outras opções muito mais baratas desenvolvidas por brasileiros. Então vale a pena você conhecer um pouco dessa técnica da inseminação artificial. Aqui no canal nós temos o vídeo, né? Mas também temos muita informação publicada no Boletim de Cunicultura detalhando essa técnica nos mínimos detalhes.